entendendo o computador. Eles ainda seguem os ensinamentos de um grande sábio que viveu há 2.500 anos. Os monges do monastério de Sermei, no sul da Índia, empreendem sua busca por iluminação como têm feito há séculos. Mas aconteceram algumas mudanças. Hoje, os monges de Sermei estão online. Quando os chineses invadiram o Tibete em 1959, destruíram 5.000 mosteiros budistas e incontáveis textos sagrados transmitidos através dos séculos. Os monges que escaparam para se restabelecer na Índia trouxeram com eles somente o que tinham na memória. They could immediately sit down and start writing out the books. And that helped in the first 5 or 6 years. Those were the only books around. People would sit down, write out what they remembered. 30 anos mais tarde, Michael Roach, um monge budista de Nova Jersey, Estados Unidos, trouxe computadores para Sermei. Ele começou o que chamou de projeto de entrada dos clássicos asiáticos. We are trying to preserve the books that were destroyed in Tibet, and it's a huge body of literature. It's hundreds of thousands of books that we are trying to recover. And if we can get it down on disk and then transfer it to a CD-ROM, it cannot be erased. If there's a nuclear war, the magnetic interference won't erase a CD-ROM. Basically, it's fairly permanent preservation. Entre os seguidores do budismo tibetano, rodas de oração em movimento ainda são mais comuns que disk drives giratórios. E pela manhã, os cânticos são ouvidos com mais frequência do que o bip de inicialização de um computador. We had a boy who was newly arrived from Tibet. He was a nomad. He had lived in tents his whole life. He had never really seen a radio or a television or anything. He sat very patiently through the training session, and then when they actually were supposed to touch the keyboard, he asked us if it would hurt very much when the electricity went through his fingers as he touched the keyboard. Milhões de teclas digitadas depois, o trabalho dos monges de Sermei se transferiu da memória humana para as redes eletrônicas que atravessam o mundo. Eles colocaram a tecnologia da informática a serviço de uma filosofia antiga. No momento, escrituras sagradas, transações bancárias, pornografia e 1 milhão de mensagens de e-mail errantes estão sendo despachadas por meio de uma rede mundial de dados digitais. Nós estamos vivendo uma revolução tão profunda quanto aquela iniciada por Gutenberg e sua prensa tipográfica. Nós passamos da era industrial para a idade da informação, e isso está acontecendo por causa do computador. They're tools. They really are tools like all the other tools that we know, like hammers and screwdrivers and electric drills and ultimately calculators. They're tools at our disposal so that we are able to do the things we need to do. What's extraordinary is the fact that it's just everywhere. Well, we're losing track of the computers in our lives. The car I drive has 31 microprocessors in it. And almost any new car has nearly that many. The anti-lock brake systems in your cars,
There's a processor in there. And it decides how to apply the brake pressure and does a better job than you could so that on wet pavement you stop and you don't slide. And in fact, anywhere there's information, there's going to be a task for computing. Todo mundo é afetado. Os computadores regem a nossa vida. Eles estão transformando nossos locais de trabalho, embaralhando nossa economia, redefinindo a medicina e adicionando novas dimensões a tudo, desde a ciência até o entretenimento. Prepare for the game of your life. Mas, além de qualquer coisa imaginada pelos programadores de computador, nós todos estamos sendo arrastados para dentro de um mundo onde as máquinas comandam. O exemplo clássico é o piloto de caça. Sua vida e talvez a segurança de um país dependem de um punhado de chips de computador. Na base Langley da Força Aérea Americana, os pilotos chamam essa interação homem-máquina de fly-by-wire. É um enorme benefício num trabalho em que a informação errada é quase sempre sinônimo de morte. The fly-by-wire system is a much better and more advanced system because you can fly basically an unstable airplane that wouldn't humanly be possible to fly without it. The computer is updating the flight control inputs many times a second, which a human is just unable to do. The pilot gives a control input and says, I want to turn the airplane left. So the computer says, okay, the pilot wants a left turn. What is the best combination of flight controls I can give him to turn the plane left? So the computer decides the best thing to do and then does it. Outro computador é responsável pela informação vital projetada no para-brisa do avião. Isso é chamado de HUD, ou Heads Up Display. Basically, it's a display that lets the pilot look outside the airplane and focus on the target that he's trying to kill. And it takes all of the information that you would normally have to look down in the cockpit for, and your computer's constantly calculating and recalculating and displaying that information to me right on the HUD. And you can look up where you need to be looking and still have the same information displayed to you. It's a very dynamic environment. When the displays are moving, we call them breathing, and it really feels like a living thing. Malfunctions are removed, and we're now back to flying a good aircraft. A complexa interação começa no solo com um simulador de voo. É onde o piloto aprende a contar com os computadores para sua sobrevivência. West 20 miles, 15,000. Sorted. Sim 1, Fox 3, 270. Sim 1, Hostile 270. 20 miles, 14,000. Okay, target now, 095, 40 miles. Esta miríade de usos faz a própria palavra computador parecer inadequada. Mas, reduzido a seus chips, isso é tudo o que o computador é. Uma calculadora surpreendentemente rápida. Ele trabalha reduzindo tudo no mundo a números. Isso não é tão misterioso quanto parece. O tempo, como o ponteiro de um relógio de parede, se move suavemente ao longo de uma infinidade de momentos. Um relógio digital nos mostra que o tempo pula de um segundo para o outro, sem nada entre os números. Eles chamam o relógio de parede de relógio analógico. O relógio digital é chamado de, relógio digital. O computador faz com a informação o que um relógio digital faz com o tempo. Ele corta tudo em pedaços e transforma cada pedaço. As imagens são transformadas em minúsculos quadrados de luz. Cada quadrado tem uma localização dentro de uma composição que é expressa por um número. E cada quadrado tem uma cor que é descrita por quantidades numéricas de vermelho, verde e azul.
As trombetas dos monges tibetanos têm sons expressos por um conjunto de frequências num ponto no tempo. E outro conjunto mais tarde. Ambos, o som e a cena, são transformados em números digitalizados. E só então, quando eles são digitalizados, as máquinas têm com o que trabalhar. O mais primitivo exemplo de mecanismo computacional deve ter existido na antiga Babilônia, onde pilhas de pedras que representavam números evoluíram para um sistema que tinha valores segundo a posição. Talvez uma pedra branca representasse 10 pedras cinzas e uma pedra clara, 10 pedras brancas. O ábaco, um sistema de computação de 5.000 anos, é considerado a mais primitiva versão do computador digital. Por volta do século II, seu uso estava disseminado no Oriente Médio e na China, onde ele ainda é usado hoje. Ele foi realmente a primeira máquina de matemática em operação. The abacus is a very simple but very effective calculating device because you use beads to represent numbers, and it has place holdings in numbers, so you can add, say, 1 million plus 1 million just by sliding 2 beads over on the millionth place. So it was an early digital way of calculating because each stone on the abacus represents 1 digit. Alguns séculos mais tarde, a computação introduziu seu método no debate filosófico sob a forma de lógica. In Buddhist debating, there'll be one person posing questions. Then the person who's answering really can only answer yes or no. It's 0 or 1. It's very interesting. If questions are posed in a logical manner, if the person who's arguing something poses the questions in a very logical train of thought, then if I simply answer yes or no at the right place, if I give the right answer, eventually we must reach truth. It's exactly how a computer works, because if you perform the right operations, and if the program is logical, then you must reach the right result with that program. Nos anos 1600, esse método de computação, sim, não, foi aplicado à matemática na forma de zeros e uns. Ele foi chamado de sistema de números binários ou código binário. Na contagem binária, você substitui um lugar à esquerda toda vez que obtém um múltiplo de 2. 1 é 1, mais 2 é 1, 0. 3 é 1, 1, mais 4 é outro múltiplo de 2. Então ele pula um lugar para a esquerda para 1, 0, 0. 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Felizmente, nós não precisamos ter tudo isso na cabeça ao mesmo tempo. É suficiente saber que qualquer número pode ser escrito como uma fileira de zeros e uns. Os números binários não foram muito mais que uma curiosidade matemática até que começamos a fazer calculadoras elétricas. Early in the first computers, people wondered how should we represent information. It turns out that binary code was selected because a binary code is very simple. It means you express everything as some combination of ones and zeros. And the reason that's simple for a computer is that you can make it look like a switch. It's on or it's off. There is a electrical signal or no electrical signal. There is plus 5 volts or minus 5 volts. And so if you looked inside a computer and you went in there with a little electrical probe, where we might see a number stored as 010101, you'd go down there and say, plus 5 volts, minus 5 volts, plus, minus, plus, minus. And that very simple thing is easy for a computer to do. Pense nele como um grande conjunto de lâmpadas, cada uma conectada a um interruptor de luz. Se você liga a combinação correta de lâmpadas, pode escrever seu nome com as luzes. O modo como o computador faz isso é armazenando zeros e uns, ou bits. Dada a combinação certa, um computador pode representar quase qualquer coisa em termos de cálculo.
Once it's in the computer, forget that it's red or blue, or forget that it's trumpets, or forget that it's somebody shouting or somebody whispering. It's all just ons and offs. Os primeiros computadores usavam interruptores mecânicos para ligar e desligar, mas os pesquisadores os trocaram por válvulas eletrônicas e elas fizeram a mesma coisa, porém mais rápido. Uma válvula conduz corrente enquanto está recebendo um sinal de controle. Quando o sinal para, a corrente elétrica para. Quando os elétrons estão fluindo, a válvula é um binário. Quando a corrente para, é 0. Então, mais adiante veio o transistor, um minúsculo pedaço de silício que também podia mudar de bloqueador de eletricidade para condutor. Numa explosão de criatividade, os pesquisadores chamaram esses novos materiais de semicondutores. A invenção revolucionou e miniaturizou o mundo dos computadores. Agora, os interruptores podiam ser microscópicos, mais rápidos e mais confiáveis. Assim, um computador é uma máquina feita de um punhado de transistores idênticos, todos fazendo a mesma coisa simples, todos trabalhando juntos. Mas os transistores conferem uns aos outros o tempo todo. And it's much easier for electronics to decide whether things are zeros and ones than to decide other things. It's either there or it isn't. When it's in that format, it's also then possible to create all kinds of error-correcting codes, so that, for instance, if you send a word, you know that the sum of all the ones in that word is an even number. Well, you send that information too, so that you then check it and you make sure, and if it isn't right, you send it again until you get it right. Os próprios chips impõem disciplina nas fileiras. E essa é a diferença fundamental entre informação analógica e digital. It's going to allow us to have an error-free means of transmitting information, something you never had before. You know, if you made a tape, and you make a tape of the tape, you make a tape of the tape of the tape, the quality starts being awful. In a digital world, because you can use error-correcting codes, and because of the way you store digital information, it's always a 0 or a 1. It's never a half, so you can always force things to be exactly what they should be. There's no degradation. Isso significa que a sua cópia de segurança do programa é uma cópia exata do original. Significa que os escritos sagrados no CD dos monges são duplicatas exatas. Significa que o computador do banco atualiza seu saldo bancário cada vez que você retira dinheiro de um terminal eletrônico. Os computadores podem nos trazer os ensinamentos de Buda e nos permitir devolver um cheque sem fundos, tudo em segundos. Por volta da metade dos anos 90, os computadores tomaram conta dos locais de trabalho e ocuparam 1 em cada 3 lares americanos. Termos antes restritos aos cientistas de computação se infiltraram na linguagem. Mas a felicidade é um novo programa? A superestrada da informação é a cura para todos os nossos males? Olhar por baixo da tampa dessas máquinas pode fornecer algum discernimento e perspectiva. There isn't any mystique like that they've got an intelligence. If you look at a factory or something and think of the mystique as how does a factory produce something, you realize there are just thousands, if not more, little steps that go on in there that people do this step and that step and that step, and then pretty soon that factory is producing a car. Em vez de operários, o computador tem milhões de transistores fazendo o trabalho. Eles estão ligados em linhas de montagem microscópicas dentro dos chips de silício e produzem dados. The chip is the brains of the computer. It connects all the pieces of the computer, the disk drives and the RAM and the ROM and all those different things, the keyboard, the mouse. It's at the heart of it. It is the thing that controls everything else. O mundo dentro da caixa do computador parece um conjunto de apartamentos para pulgas. Mas as funções são bastante simples. Um computador precisa de um modo de se conectar ao mundo externo. Teclado e mouse para a entrada de dados, a tela para a saída.
Ele precisa de um cérebro, uma unidade central de processamento para operações básicas como somar e subtrair. Um conjunto variável de instruções que digam à unidade de processamento o que fazer hoje e um modo de lembrar tudo o que acontece. Todas essas unidades trabalham juntas cada vez que você liga o seu computador. When you press the key of a keyboard, imagine underneath it are sort of avenues and streets which aren't connected yet. They don't connect until you press down on the key. You create an electrical connection. The computer reads exactly what the location of that connection is, and maybe it's the letter P or the letter Q or something like that. A conexão elétrica, o sinal, é enviada como bits através de um fio para o chip ROM BIOS, Read Only Memory Basic Input-Output System. Ele é responsável por traduzir as teclas digitadas para instruções que a máquina pode entender. Dentro, há uma tabela pré-gravada que combina os níveis de voltagem com as letras e os símbolos e determina um código binário. O P é então enviado para a unidade de processamento central, a CPU. A CPU é a principal coordenadora do computador. Na maioria dos PCs, ela consiste em um único chip de silício. Uma de suas responsabilidades é exibir letras na tela. Ela faz isso chamando um mini-programa da memória de acesso aleatório, a RAM, a área que armazena temporariamente as instruções. Aquele programa traduz os números binários em letras, símbolos e imagens, fazendo o trabalho para o qual nós compramos o computador em primeiro lugar. The task of programming software is what gives the soul to this machine. It's what harnesses that raw horsepower. Think of it as an enormous list of instructions of what to do. And part of that instruction is what to do when a key is struck. And so when that key is struck, boom, you go off to the what to do when the key is struck instruction, and it goes down, and one of the things it'll do is say, well, let's put that up on the screen. Another thing it'll typically do is say, gee, we better save that in memory, because we want to remember this particular key. Um computador tem dois tipos de memória, RAM e ROM. As instruções no chip BIOS são um exemplo de memória permanente. Elas são construídas dentro do hardware e estão lá mesmo quando a máquina está desligada. Think of ROM as letters carved in stone, and think of RAM as words written on the blackboard. And when you're finished with the words written on the blackboard, you just wipe them out. A RAM é para onde vai a informação em que você está trabalhando. Ela é armazenada na forma de cargas elétricas em minúsculas células de memória que guardam informação somente quando o computador está ligado. Quando a energia cai, é amnésia instantânea. Milhares de instruções de um programa processador de texto são carregadas para dentro da RAM. Elas são carregadas de alguma forma externa de armazenamento, ou de um disquete, ou de um hard drive. Nenhum mistério ali. São apenas gravações magnéticas das instruções dos programas. Operações mais complexas, como somar, subtrair e comparar dados, são também uma função da CPU. A unidade de lógica aritmética está alojada dentro da CPU e é responsável pela parte de computação. É espetacularmente silencioso, mas muito, muito rápido. A evolução dos computadores modernos começou no campo da ficção científica. Nós não estávamos certos se eles seriam companheiros ou empregados ou inimigos, mas nós sabíamos que poderíamos construir máquinas que poderiam ser quase humanas. O primeiro computador eletrônico de finalidade geral foi, como a bomba atômica, um produto da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, engenheiros da Universidade da Pensilvânia construíram um computador gigantesco para acelerar os cálculos da artilharia. Ele foi construído com 1.800 válvulas eletrônicas. O
que conseguimos foi uma máquina de 30 toneladas, apenas ligeiramente mais esperta que uma calculadora moderna. ENIAC did have thousands of vacuum tubes and filled the whole floor in this building at the Moore School of Engineering in Philadelphia. In fact, I mean, there are stories about how when they switched on the ENIAC, the lights all dimmed in Philadelphia. It did use a lot of electricity. Ele custou o equivalente a 8 milhões de dólares e podia somar centenas de números por segundo. Mas, se você quisesse fazer algo além de somar, tinha que reconfigurar a máquina inteira. John von Neumann, um matemático de Princeton, decidiu que era possível dizer a um computador o que fazer sem reconfigurá-lo para cada problema diferente. I'd say one of the most significant inventions of computing today was the realization that was actually attributed to John von Neumann, that you could store both the computer program and the data that the program was to act upon in the same memory. Isso significou que as instruções foram realmente armazenadas dentro da memória da própria máquina. Uma companhia privada chamada Remington Rand comprou os projetos do ENIAC e rebatizou sua versão de UNIVAC. O UNIVAC se tornou mundialmente conhecido quando previu na televisão o resultado da eleição presidencial de 1952 nos Estados Unidos. Moving on into the 1960s, there was the development of the transistor and the implementation of transistor machines. Probably best known in that series with the IBM 360 series, which was the first compatible family of computers, a whole series of machines that were immensely successful and established all kinds of standards in computing, such as the fact that one character, which consists of 8 binary digits or 8 bits to make what's known as a byte. That was a standardization that came about in the IBM 360. Os pesquisadores também começaram a se concentrar na interface entre o homem e a máquina. Douglas Engelbart foi um dos visionários que ajudaram a fazer do futuro o que ele é hoje. No que foi visto como uma apresentação multimídia no início dos anos 60, ele introduziu uma nova forma de se comunicar com o computador. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way. And we never did change it. It's an interesting thing, but sometimes it almost irritates me that people say, oh, you've done the mouse, and it's just one little piece of all the things I've been trying to do, but all right, it's something everybody sees and knows. And how it came about is pretty straightforward. This funny-looking device was the world's first mouse. It was made of wood. The inside was filled with its metal things, and the major interesting parts were these 2 wheels, one of which is a horizontal wheel and the other is a vertical. If you move sideways, it's one wheel does the rolling and the other does the sliding. O mouse que nós conhecemos hoje rola com uma bola que gira 2 rodas fendidas montadas em ângulos corretos. Quando as rodas giram, a luz brilha através das fendas e produz um sinal elétrico que indica ao computador as novas coordenadas horizontais e verticais do cursor. Everybody assumed that when the world gets interested in this kind of interactive, sure, they'll probably use that, but they'll give it some dignified name. So it's kind of a kick that it escaped out into the world bearing its mousy name. Douglas Engelbart, mais tarde, tornou-se parte da equipe encarregada de unir computadores em 4 diferentes locais de pesquisa. A ARPANET foi o começo da internet. Ela foi criada pelos militares para estabelecer uma comunicação estável e rápida entre cientistas e pesquisadores. Embora ela não tenha tido a mesma repercussão de outros eventos históricos importantes, enviar a primeira mensagem eletrônica entre computadores foi um gigantesco salto em direção à era da informação. We wired up my computer in as the second one to be connected into the ARPANET, which went on to evolve into the Internet, which is really kind of exciting to think about with all the millions that are on there now. I was number 2, my computer was. And you really can't have a network if you have only one, so that's about as early as you can get into a network.
O que torna tudo isso possível é uma caixa que capta os sinais digitais do computador e os transforma em sinais analógicos que podem viajar pela linha telefônica, um modulador-demodulador, um modem. It's always been possible to call up on a telephone line using a device called a modem, which will let your computer talk across the telephone network to some other computer. And those things have been around for a long time. When people talk about online services, it's about really making this a ubiquitous service that not only is everyone have the technical ability to connect, but there's something at the other end that they want to connect to. Os projetistas de computador sempre tiveram a ideia de um mundo online. Conectar bancos de dados maciços, ingressar em programas educacionais. No início da década de 80, o presidente francês Valéry Giscard d'Estaing encarregou uma equipe de especialistas de introduzir a França na era da informação. Ao contrário da ARPANET, seu objetivo era projetar uma rede comercial. O serviço telefônico francês distribuiu milhões de terminais chamados Minitel. Mas, como outras novas mídias, o Minitel Online tirou sua energia de infinitos tópicos, incluindo fantasia sexual. A popularidade da chamada Rede Rosa cresceu rapidamente, especialmente nas zonas de prostituição de Paris, onde os anúncios emplastravam as paredes. We have what we call dialogue services, where people discuss together about any subject, and you certainly know that there are publicity about that in France. Em 1985, havia tantos homens e mulheres franceses conversando online que o sistema ficou sobrecarregado e entrou em colapso. Mas, como quase tudo, o Minitel se tornou um pouco mais dócil com a idade. I think the success in France is that now all the practical services has very much developed, like banking, mail order, and these are the large majority of the usage. Hoje, o Minitel é usado primordialmente como uma versão eletrônica das páginas amarelas, uma forma rápida de encomendar ingressos ou comprar alimentos. It works on the telephone lines in each homes or offices, and just what we did was to build pieces of hardware and software in between to make the connection between the phone line and the switch network. And these gateways are producing the access to the services that you can see on the screen, and also these pieces of hardware and software make the billing on the telephone line. Nos Estados Unidos, os serviços online também experimentaram um crescimento espetacular. Enquanto eles apresentam shopping centers eletrônicos e revistas online, o maior volume de tráfego é do correio eletrônico. Today, email is a way of life in my daily business activity. In fact, my wife, who is probably as anti-technological as anyone in our society, has a Mac, is a CompuServe customer, and communicates regularly with our children on email. And has found that a much more efficient way to get a hold of the kids when their answering machine, says they're not there. That email message that says, if you want a Christmas present, you better respond, is a pretty powerful tool. Boletins computadorizados como o CompuServe podem também ser uma porta de entrada para o correio eletrônico global pelo caminho da internet. Ela evoluiu para a maior e mais amplamente usada rede não comercial no mundo. There's a magic in having millions of people be able to communicate with each other, send electronic mail, communicate with a server, which is a computer that sits off in a closet somewhere, doesn't have anyone typing at it. It serves requests made from personal computers that could be all over the place.
And there really is a magic in that, and the popularity of the internet is a testimony to this. Quando você envia uma mensagem pela internet, ela é quebrada em pequenos pacotes, cada um com um endereço na frente. Eles se juntam a uma corrente de outros pacotes que são direcionados para sub-redes corretas e, finalmente, para a estação receptora que captura qualquer coisa endereçada a ela. The internet is just a web of computers that are connected up to each other every which way. And when you send mail from one internet site to another, it doesn't pass through any central routing system. It finds its way through some hopefully reasonably efficient path from your computer to the recipient's computer. But there is no central place that it goes through. Por causa da sua natureza descentralizada, nenhuma pessoa foi responsável por torná-la amigável ao usuário. The problem is that today the internet is a wild and woolly frontier. Most of it's incredibly hard to use. It was created by computer scientists for computer scientists for the most part. And so it's not something where there's any consistency in the way you do one thing versus the way you do something else. It's extremely difficult to use some aspects of it. And the quality of what you find out there is very uneven. There's some gems and there's some stuff that is garbage. It's really a very important question for our society to start considering. It's the biggest frontier of its kind we've ever faced. Who's responsible for mapping it? Os pioneiros desse estranho e novo universo foram pesquisadores e aficionados, que são geralmente agrupados juntos e chamados de hackers. Eles acreditam que toda a informação deve ser não comercial, livre e aberta. Eles vivem sem leis e gostam desse jeito. Organizados contra eles estão os especialistas em computação encarregados de manter a segurança dos seus sistemas. It's going to be a battle between the people who want the internet to maintain its freewheeling and anarchic quality and the corporations that want to basically round up all the Indians and domesticate them so that all the homesteaders can come in and use the internet for, I don't know if you want to call it recreational purposes, but it's really this plastic and fake environment that corporations want to make. Mark Abene, mais conhecido no mundo eletrônico como Fiber Optic, é um dos hackers mais famosos dos Estados Unidos. Em 94, ele foi preso por invadir o sistema telefônico da AT&T. I'd been getting into various phone company computers for years. It was just part of the exploration. It was just lots of fun to get into a phone company switching system, to explore it, to map it out, to really understand the bigger picture, how everything's interconnected. As companhias telefônicas não acharam a invasão muito divertida. A Southern Western Bell declarou ter gasto $370 mil para capturar os invasores e reparar os danos. Back then, I mean, there was no real strict difference between what's legal and what wasn't. So a lot of things kind of just became illegal after 1986. Abene e outros 4 hackers da região de Nova York foram acusados de falsificação por computador, fraude eletrônica, escuta eletrônica ilegal e conspiração. They use me as an example because I don't have any qualms about speaking to the media, about appearing at conferences openly. It kind of shatters their stereotypes. I mean, back in, say, the mid to late 80s, the typical Fed or corporate stereotype for a hacker was some
sniveling little person or some terrorist type who was lurking in the shadows, just waiting to pounce on your hardware and destroy it for whatever reason. Unfortunately, hacker is a very overloaded word that people use for various contexts. In some cases, people just mean individuals who are obsessed by programming. The other meaning is one who maliciously breaks into other people's computers and causes various kinds of mischief and even havoc. And that's the sense of the word that seems to have become chosen by the media. So it's an unwinnable battle, but true hackers will always know the difference, I think. The ability to put information on computer systems and communicate it very, very easily and cheaply everywhere has a number of enormous implications. If you look at this at the broad scale, it does away with geography. As you start moving communications online, distance doesn't matter as much. As companhias de informática preveem uma aldeia global interativa ligada por fibras óticas digitais de alta velocidade. Os avanços na comunicação de dados têm sido alcançados por diferentes indústrias. Os líderes entre eles são as gigantes dos cabos, como a Telecommunications Incorporated. What's really driving all of these businesses together is digital technology. Because for the first time, it's possible to think about doing over one transmission path, video, data, narrowband, broadband. When you send information from one point to another, you want some measure of information. For the stuff that's very, very small amount of information per time, like Morse code or typing, they would call that narrowband. The analogy being to the width of the pipe it would take to pour it down, like you were sending water or something. Whereas if you're sending enormous amounts of information, millions and millions of bits per second, as you need to have for video, that's usually called broadband. Today, the way broadband information comes into your home is television for most people. And one of the reasons that that's been cost effective and that it's in all of our homes is that we all get the same damn signal. Now in the future, what we're going to be able to do, we'll have a wire that comes into your home, and once you have that cable coming in, you now are going to be able to get your own video feeds. If you want to have the kids call grandma or send them a little multimedia project they did in school, they'll be able to send that. It'll be the second information revolution. And as it spans geography, as it leverages our ability to create things, as it changes how we are able to access the world, I think it's going to be positive. But even if you don't agree with that, I think you should agree that it'll be dramatic. Os projetistas de computador estão o tempo todo melhorando a interação homem-máquina. Hoje, eles querem ir além do menu e criar um espaço de informação que pareça e seja sentido como um espaço tridimensional real. A primeira implementação desse sistema é o Madcap Software. No Motorola Envoy, em vez de uma lista de programas, você vê uma escrivaninha de desenho. Abra uma lista telefônica. Aponte para uma porta, entre em uma sala de arquivo. Esta poderia ser a entrada para o cyberespaço. Mas o que hoje é tido como realidade virtual nem começou a se aproximar dos mundos imaginários descritos pelos escritores de ficção científica. William Gibson, o inventor da palavra cyberespaço, previu um futuro em que os cérebros humanos estão ligados diretamente ao computador para criar um mundo de uma impensável complexidade e mistério. O tema foi aproveitado por outros escritores. Neil Stephenson chama sua versão de metaverse. Metaverse is a new interface that looks like a world
and basically follows the rules of three-dimensional space. There are buildings, there's streets, there's means of transportation. You can walk around, you see other people. You've got a body in the metaverse called an avatar, and so does the other person. So your avatars just go up to each other and talk. It's very simple. If you want to give somebody some information, you take a card out of your pocket. It looks like a business card. It's called a hypercard, and it is a metaphor for, it's a representation of a chunk of information. And your avatar hands it to the other person's avatar. That person's avatar takes it, and as they do, as that transfer is made, the information is moved from your computer into their computer, and so on. No mundo de Stephenson, não há fronteiras. É um contexto no qual nós juntamos a tecnologia com a paixão. Um lugar onde as formas mudam à vontade e a paisagem é uma alucinação alimentada diretamente por nossos cérebros. I'm sure that as time goes on and we understand more about how our minds work, and to me the mind is what the brain does, so it's really understanding what the brain does that's important, then we'll be able to tinker with it. And I think humans ought to be very impatient to be able to clip gadgets into their head or wherever you want to put them to increase our powers. People don't think much about improving their eyesight by attaching these little gadgets to their nose, and someday they'll think that it's silly not to attach things to your brain so that you can think better. Marvin Minsky não é um escritor de ficção científica. Ele é um respeitado professor do MIT e passou anos imaginando como fazer máquinas capazes de pensar. A little desktop computer can be programmed to do some kinds of calculations and some kinds of reasoning that no person could ever do. And so when you take a pocket computer or a laptop computer or one of those little things, for all we know, if we had the right program, that would become a person. A tarefa é desanimadora. O cérebro humano nasce com algumas programações pré-estabelecidas, mas, em grande parte, ele se autoprograma conforme passa o tempo. Ele aprende com o mundo exterior. Alguns projetistas estão construindo computadores que podem aprender com a experiência. Mas essa não é a resposta completa. Sorry about this. I know it's a bit silly. But there are some extremely odd things about this mission. How do you mean? A verdadeira inteligência artificial provavelmente não agirá como os computadores que conhecemos. Perhaps I'm just projecting my own concern about it. Ela deve desenvolver características que nós podemos ou não entender. Alguns chamariam isso de uma forma de vida. There isn't a single aspect of ship operations that's not under his control. If he were proven to be malfunctioning, I wouldn't see how we'd have any choice but disconnection. E alguns dizem que, se você desliga essa máquina, está cometendo um assassinato. Dave, stop. I'm afraid, Dave. My mind is going. I can feel it. I think it'll be very exciting when we learn how to make machines that can think, some in ways that are the way we think, and some that think in different ways.
Para o professor Minsky, a ideia das máquinas pensantes é o próximo passo na evolução humana. Para outros, é o próximo passo rumo a tornar os seres humanos obsoletos. The fear that it's going to replace us is a insecurity that I don't think we need to have. You know, computers aren't going to be able to do the things that humans are good at doing for any time in the foreseeable future. If we're going to start building brains, I don't see why we go to all this expense and fuss to do it artificially. I mean, if there's not enough intelligence in the world, if there's not enough brains working on the right problems, doing the right things, the solution is not to go into the lab and make an artificial brain. The solution is to find someone you love, have sex with them, have kids, raise the kids well, educate them, and you've got brains. No final, poderia ser um casamento entre a mente e o microchip. O velho e o novo. Uma coisa antiga e uma futura.